Teste, testando. Ai, gente, mais um Pode Crer. E, cara, eu já tentei gravar esse Pode Crer, só assim nos últimos, 10 minutos. Eu tentei começar ele de 10 diferentes formas, entendeu? Porque o assunto hoje é delicadinho, é bem delicadinho. E aí eu começo de um jeito, eu falo, eu acho que eu tinha que ir por esse lado, enfim, tentando pisar em ovos, entendeu? Para não, para ser o mínimo polemizado possível, porque teoricamente já é, entendeu? Difícil. Mas é o seguinte, muitas coisas têm acontecido nas últimas 2 semanas que me trouxe a esse tema dessa semana, porque eu ia falar sobre ansiedade, só que eu preciso ainda assistir Divertidamente 2 para trazer para vocês. Eu acho que vai agregar, entendeu, naquilo que é a ansiedade, que são as emoções e tudo mais. Então eu falei, não vou falar sobre isso ainda, tá vendo? Trabalhando a sua ansiedade sem querer querendo. Ai, não tá de espirrar. Então, e muitas coisas têm acontecido durante essas 2 semanas e eu quero trazer para vocês um resuminho para vocês entenderem por que eu preciso falar sobre isso aqui, tá bom? Na segunda-feira passada eu recebi um pedido de ligação. Falou assim, Ti, você tá com tempo? Eu falei, tô, eu só estava estudando mesmo. Eu falei, só estudando, né? Enfim, ai, eu falei, pode. E aí a gente ficou 1 hora em ligação. E por que ele pediu para me ligar? Porque ele falou assim, Ti, eu estava lidando com um pecado, né? Você sabe qual é. E surgiu uma oferta. Nossa, parece que, né? Mas vocês vão entender. Surgiu uma oportunidade, né? E o meu desejo fez o quê? E eu tô querendo, só que eu sei que é errado. O que eu faço? Falei, beleza. Beleza, isso foi na segunda-feira. Quando foi? Dia que eu corri. Segunda-feira eu recebo essa ligação. Na quarta-feira eu vou... Não sei que dia que foi, aliás. Eu só sei que eu fui dar uma corrida com uma pessoa muito querida e ele me falou também outros insights em relação a esse mesmo assunto relacionado à igreja, pecado e fé. No sábado de manhã, eu estava fazendo meu devocional com calma, tranquilidade, paz do Senhor. E eu falei, quer saber, faz tanto tempo que eu não leio os evangelhos, eu não leio de forma ordenada, sempre trechos, mas eu já li tudo. Aí eu falei, vou reler Mateus. Aí eu abri lá Mateus e começa já falando, né, da genealogia até chegar em Jesus Cristo. E ali na genealogia, Deus já começou a me ministrar sobre o tema que eu conversei na segunda-feira, sobre o assunto da corrida, e tudo começou a clicar no meu cérebro. E qual que foi a palavra que Deus me deu? Já vamos começar por ela, para vocês entenderem, sabe? Né? Nossa, Jesus me esmiuçou com essa palavra. Na genealogia de Jesus, se você pegar lá em Mateus 1, está escrito filho de ciclano, filho de ciclano, filho de ciclano. E não menciona as esposas, exceto 4 mulheres. Tudo bom? E, aliás, deixa eu até abrir aqui. Abre comigo, né, sua Bíblia, seu exemplar da Bíblia. Meu Deus, espera. Mateus 1. Ótimo. Em Mateus 1, você pega lá, tem toda a genealogia de Jesus, né? E fala, fulano que gerou fulano, e tudo homens. Mas quando chega em Judá, fala assim, e Judá gerou de Tamar a Perez. Beleza. Aí chega em Salmão, gerou de Raabe fulano. Então, fala de Tamar, fala de Raabe, fala de a mulher que foi de Urias. E fala também, cadê, gente? Meu Deus. Tinha mais uma. De Ruth. São essas 4 mulheres. E o que me chamou a atenção, primeiramente, foi Raabe. Tipo assim, de Raabe gerou Boaz. Por quê? Cara, Raabe foi simplesmente a prostituta que ajudou o povo de Israel a conquistar Jericó. Quando o povo foi liberto lá do Egito, um trechinho de história para vocês entenderem. Quando a galera foi liberta do Egito através da liderança de Moisés, Deus usou as 10 pragas do Egito para, né, aquele trabalhar no coração, né, de Faraó para libertar o povo. O Mar Vermelho se abre, eles atravessam. E o povo de Jericó já estava ouvindo isso, né? Já estava ouvindo essa história e já estavam meio que, né, nossa, esse Deus é poderoso.
Raabe foi a prostituta que ajudou os 2 espias do povo de Israel para conseguir conquistar Jericó. Por quê? Porque ela ouviu essas histórias e ela creu. E ela, cara, pensa comigo, uma prostituta que recebia os estrangeiros na casa dela para fazer o que vocês sabem o que, porque ela é uma prostituta. Ela recebe esses 2 espias que foram, né, verificar a terra, ver questão de segurança, todas essas coisas. Pensa aí um filme, né, na sua cabeça. E ela recebe esses 2 estrangeiros na casa dela e ela vê que são israelitas, né, que iriam conquistar Jericó. E ela ajuda eles depois, porque ela pensa assim, pô, essa terra já é deles. O Deus deles é poderosíssimo, cara. E ela creu. E o fato dessa prostituta ter ajudado esse povo que era de Deus e ter crido, mano, ela entrou para a genealogia de Cristo. Ela foi, não, peraí. Ela foi de prostituta para alguém na linhagem de Cristo. E aí, se você vai para Hebreus, no trecho lá que fala dos heróis da fé, ela tá lá. Ela tá junto com, tipo assim, Abraão, junto com Moisés, como heroína da fé. Ela era uma prostituta. Então, vocês estão me entendendo? E por causa dessa fé, vocês vão entender onde eu quero chegar. Calma aí, calma aí. Por causa da fé dela, que ela teve nesse Deus grandioso que ela ouviu falar, quando Jericó ruiu, ela tinha acordado com os espias, né? Ela pediu para poupar ela, a família dela, né? E foi poupada ela, a família dela e os parentes, até os parentes, cara. Foi poupado de morte por causa dela. E ela entrou para a genealogia de Jesus, uma das 4 mulheres que entrou para a genealogia de Jesus, que é citado aqui em Mateus. Cara, nem Sara é mencionado na genealogia de Cristo. Tipo, Abraão gerou de Sara. Não está escrito isso. Mas está escrito aqui, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Cara, então vamos lá. Qual que é a situação que eu queria falar para vocês, né? Que me trouxe até isso aqui. Sabe qual que é o BO com isso tudo? Porque qual que era o assunto de segunda-feira? Agora eu posso trazer para vocês um pouquinho mais à luz. A pessoa estava me falando assim, Ti, porque eu tenho desejos sexuais para o mesmo sexo, né? E eu tô na igreja há tanto tempo, só que nos últimos meses eu tenho, sabe, me dedicado, eu tenho feito tudo que é para fazer, e eu tenho estado, e eu tenho tido, e tenho tal. Sabe aquela história? Tipo, eu tô fazendo tudo que eu tenho para fazer, só que mesmo assim, tem uma pessoa que eu gosto muito, e ele gosta muito de mim, e ele quer me namorar, e eu quero namorar ele. E não é possível que seja errado. Não é possível que, sabe? E começou a falar. E assim, o que que eu vejo diante disso tudo que rolou essa semana? Até numa outra conversa com uma outra pessoa foi a mesma coisa. A gente não sabe quem é Deus. A gente não conhece a Deus. Simples. A gente não conhece a Deus na profundidade que tem que conhecer a Deus, a ponto de entender que se eu tenho a Ele, eu não preciso de mais nada. Ele me basta, Ele me satisfaz. Tieme, mas o que isso tem a ver com desejo? O ser humano, eu aprendi no curso de sexualidade, na cosmovisão cristã, que o homem, a humanidade, é fome. Quando a gente foi feito alma vivente, aquele sopro, né? Aquele sopro gerou em nós fome de eternidade, pelas coisas que vêm, as coisas transcendentais, as coisas de Deus, as coisas que vão além da matéria. E a gente quer suprir esse vazio existencial, vamos chamar de vazio existencial? Esse vazio existencial com coisa criada, como diz a Mari, coisa criada. Então a gente quer suprir esse vazio com aquilo que a gente tem vontade de fazer, com aquilo que dá na telha, sabe? Então, às vezes, você pode tentar suprir esse vazio existencial com vícios, com pessoas, com afetos, com intelecto, com o que seja, com comida, né? Às vezes comida é aquilo que te satisfaz, com vaidades,
Mas nada disso vai suprir o vazio do tamanho de Deus que você tem e que foi colocado por Ele mesmo em você. Esse desejo por conhecer a Deus, seja lá qual for Falando de religião, o ser humano sempre foi um ser religioso. Se você colocar, eu brinco que se você colocar uma galera numa ilha, sem contato nenhum com a sociedade, entendeu? Pronta, mas tipo assim, deixar eles no mato, cara, eles vão adorar alguém. Eles vão levantar para eles mesmos algo para adorar, porque o ser humano é adorador. A gente adora, a gente sente essa necessidade de adorar. Tieme, como assim? Mas eu não tenho Deus para adorar, eu não creio em Jesus, eu não tenho religião. Beleza, mas você adora você mesmo às vezes. Às vezes o Deus da sua vida é você mesmo, é a sua compreensão. É o fato de você achar que você está sempre certo, que você, sabe? Então você se adora. Você pegou o egoísmo, egocentrismo como sendo o seu Deus. Ou às vezes a razão, a racionalidade virou o seu Deus. Então, nós sempre temos algo que vai tomar o lugar de Deus se Deus não estiver no lugarzinho que é devido dele. E isso não vai satisfazer, não vai. E aí a gente vai de coisa em coisa buscando satisfazer esse vazio. E no caso do pecado sexual, falando assim, daquilo que a Bíblia condena, vamos lá. Existe um tabu muito grande relacionado a pecados sexuais dentro da igreja. Um tabu enorme que coloca o pecado sexual acima de todos os outros pecados. Calma, teólogo. Calma aí, pastor Mirim. Calma, profeta. Deixa eu te dizer. Eu não estou dizendo que não tenha consequências maiores, porque de fato tem, porque é um pecado da alma, beleza. Mas, lembrando que eu não sou teóloga, tá? Beleza. Mas sim, é um pecado maior no sentido assim das consequências serem mais, né, difíceis, porque lida com a alma, beleza. Mas falando de pecado no geral, é pecado do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. E aí a gente quer tratar as pessoas que têm seus desejos visíveis, sabe? Tipo aquela coisa que você vê, você sabe do pecado da pessoa, sendo maior do que o pecado, o meu pecado, que ninguém está vendo. O pecado do outro que está todo mundo vendo é maior do que aquilo que passa na minha cabeça. Do que o vício que eu faço quando ninguém está vendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não é melhor que ninguém. Por causa do seu pecado ser, na sua régua de medida, menor do que o outro. Ai, tia, mas eu só conto umas mentirinhas de vez em quando. Isso te faz mentiroso? Ai, porque foi só, né, um pensamentozinho só ali de traição. Então isso te faz adúltero? Aleluia. Ai, porque foi só aquele imposto. Então isso te faz ladrão? E a resposta para todas essas perguntas é sim. Sim. E, no caso, ser mentiroso porque contou uma mentira, ou ser gay por ter atração pelo mesmo sexo, as duas coisas são abomináveis aos olhos de Deus. As duas coisas são erradas aos olhos de Deus. Só que o incrível é que a gente serve a um Deus que ama redimir o seu povo. Ele ama a redenção, Ele ama restaurar. Então, não importa o tamanho que você acha que é o teu pecado, o amor de Deus, Ele cobre tudo isso. Ai, olha, tudo bom. Eu de novo. Gente, será que isso vai ser todo? Pode crer, eu vou ter umas lágrimas, vou precisar de um lencinho aqui sempre, além da aguinha e o café. Deixa eu pegar aqui. Ai, gente, como eu tô... Olha, eu tô muito bíblica hoje. Olha aqui, nossa. Deixa eu pegar aqui... Onde que é mesmo? Cantares. TM Cantares. Para quem sabe, sabe. Como assim? Que escândalo. Você vai pegar Cantares. Voou Cânticos. Cantares de Salomão. Né? Para quem não sabe, é um livro bem... É um livro romântico, para não falar outra coisa, da Bíblia, só que é bem poético, é bem interessante. E em Cânticos, no capítulo 8, no versículo 7, fala assim, ó, as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo.
Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor certamente o desprezariam, tá? O foco que eu quero aqui é que as muitas águas, sabe? Não podem apagar este amor. É como está falando no versículo anterior, que o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. E suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. Então está comparando o amor de Deus com esse fogo, essas brasas que, cara, não tem água suficiente para apagar esse amor, entendeu? Então, assim, esse amor tão forte como a morte, sabe, que não pode apagar, é o amor com que Deus ama o mentiroso, da mesma forma que Ele ama o gay. A mesma cruz que levou o pecado do mentiroso é a mesma cruz que levou o pecado do gay. Na mesma mesa que senta um mentiroso, senta um adúltero, senta um ladrão, senta um gay. E é o mesmo Cristo que une e que redime a todos nós. A sua identidade não é o seu pecado. A sua identidade é quem Cristo te fez para ser. E aí a gente precisa voltar na origem de todas as coisas. O que Deus te fez para ser? Ele te fez a imagem e semelhança dele. E qual que é a imagem e semelhança de Deus? Jesus Cristo. Ele é a imagem encarnada do Deus vivo. Ele é o Deus invisível, em forma de matéria, é Jesus Cristo. Então, Deus te fez a imagem de Jesus. Ai, que lindo, né? E como Ele te fez a imagem de Jesus, Ele não te fez para ser aquilo que você acredita ser. Aquilo que te dizem que você é. Sabe quem que diziam que Jesus era? Diziam que Beelzebu estava usando Ele. O próprio Satanás estava usando Ele para fazer o que Ele estava fazendo. Mano, comparar Jesus Cristo a Satanás, imagina se ele acredita e fala, nossa, realmente, eu acho que eu estou um pouco endemoniado aqui, eu acho que, né, realmente eles estão certos, eu acho que eu sou, né, eu não sou filho de Deus. E quando o diabo tentou ele no deserto, e tentou colocar, sabe, questões de identidade na cabeça dele, questionando se de fato ele era quem ele era. E se ele tivesse ouvido a voz de Satanás? Falasse, nossa, realmente, né, pra que tudo isso? Eu acho que, né, não é para mim, né? A gente não estaria aqui, né? Para começo de conversa. Ai, gente, então, você não é aquilo que você acredita ser, ou que você está sentindo ser, ou que dizem que você é. Você é quem Deus te fez para ser e quem Ele é. Então, se eu quero me conhecer... Ai, gente, olha... Entramos num assunto que me cansa, que é essa história de autoconhecimento. Porque eu preciso me conhecer para entender como eu funciono. Eu fui essa pessoa, tá? Eu estou, né, falando aqui de mim. Eu tive meu momento ali de querer me entender. Nas minhas crises de identidade, nas minhas, né, loucuras da vida, digamos, eu falei, não, eu preciso me conhecer. E eu não estou condenando todo o autoconhecimento, não é de todo ruim, mas o que eu quero dizer para a galera que já se decidiu, falou assim, não, mano, eu quero servir a Cristo. Conheça teu Deus primeiro. Você quer se conhecer, vai conhecer quem te fez primeiro. Tipo assim, não tem como você tentar buscar em você respostas que você não tem. Como que eu vou buscar a minha, sabe, vamos supor que eu tenho uma situação que eu preciso ir no médico. Aí deixa eu refletir aqui em mim, aquilo que eu tenho, deixa eu me diagnosticar. Que? Tipo assim, deixa eu me autodiagnosticar. Aí, pronto, né? Eu chego à conclusão que de uma dor de cabeça, na verdade, câncer. Tudo bom? Então, assim, por que a gente quer fazer da mesma forma com Deus? Se eu quero resposta de quem eu sou e qual que é meu propósito aqui na Terra, que são as duas questões, né, que regem a humanidade, desde a fundação do mundo. Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? Certo? Aí eu vou, entendeu, para um autoconhecimento ali, de pessoas limitadas, mas fazendo o seu melhor, e tento me identificar. Aí eu vou para um curso de imersão de autoconhecimento para tentar me entender, para tentar saber quem eu sou.
Vai direto na fonte, vai direto no fabricante. Deus, me fala quem eu sou. Me fala quem eu sou e para que eu estou aqui. E às vezes a resposta dele não vai ser tão legal. Talvez você não goste da resposta dele. Talvez, falando por mim, assim, eu vou contar uma experiência. Em 2020, teve a pandemia. E tipo assim, mano, tudo parou, né? A gente tá ligado como que foi a pandemia. Você estava lá na pandemia. E eu lembro que isso me fez voltar a Deus. Porque eu estava brincando com os adolescentes da escola dominical, falando, mano, a pessoa pode jurar de pé junto, tal, que não acredita em Deus. Mas quando tá uma situação tipo, pô, quase bati o carro, vai clamar para quem? Ciência? Ciência! Piadinha ruim, eu sei, mas enfim. Ciência, socorro! Mamãe! Cara, é muito natural que você vai gritar, meu Deus! Ai, TM, mas é força do hábito. Tá bom, tá bom. Se é isso que você acredita, beleza. Mas, mano, você não vai gritar pela ciência para te salvar. Mano, você não vai gritar pela sua mãe para te salvar, pelo seu pai. Você vai gritar por Deus. Aí chega na conclusão que você quiser aí. Mas, mano, é muito real. Faz o teste. Se coloca numa situação de perigo. Mentira, não faz isso não. Mas em uma situação de perigo, você vai gritar para Deus. Entende? É muito natural. Ai, mano, casquei aqui agora. E assim, por que eu tava falando isso? Ah, pronto. A gente tem que conhecer a Deus para se conhecer. Ele é a fonte de todo saber, Ele que fez todas as coisas. Por que eu vou tentar ir por outro caminho? E, Tieme, como que eu faço para conhecer a Deus? Vamos lá, a gente vai entrar num assunto aqui que, nossa, gente, olha, eu fico nervosa. A minha irmã falou, Tieme, por que você fica nervosa com isso? Porque é o motivo da galera não permanecer em Cristo, não permanecer na igreja, não permanecer em comunhão. É justamente isso aqui que eu vou te falar. Conhecer a Deus não é do dia para a noite. Conhecer a Deus não é frequentando a igreja. Conhecer a Deus não é fazendo 1001 coisas pela instituição igreja. Não é só isso. Não é também simplesmente, eu vou orar, uma vida de oração. Abre a tua Bíblia, querido, queridinho da minha vida. Não adianta nada você frequentar a igreja de segunda a segunda, você orar nas madrugadas, 3 horas da manhã tá a pessoa lá orando firme e forte. Glória a Deus pela tua vida. Faz tudo isso e não lê a palavra de Deus. Tieme, eu não escuto a voz de Deus, porque você não abre tua Bíblia, ele já falou um monte de coisa aqui. Ele já falou um monte de coisa. E aí, como eu digo, Deus fala na sutileza, só que você não está com o ouvidinho treinado, não está na frequência certa para conseguir discernir aquilo que é Deus, aquilo que é você, aquilo que é o outro na tua cabeça. E vira uma saladinha. E aí, como que eu sei se é Deus falando na minha cabeça, se sou eu mesmo ou se é Satanás, então sussurrando alguma coisinha no meu ouvido? Se eu não tenho a base bíblica para saber o que é, né? Como que é uma profecia assim de Deus, entendeu? Não vou saber. Então, a resposta está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. E graças a Deus a gente tem acesso a isso aqui. Mas a letra também não basta. Como assim, tia, minha letra não basta? Vamos lá, gente. Quem crucificou Jesus? Foi o próprio povo dele. Jesus era um judeu. Os judeus crucificaram Jesus. Lógico que era uma coisa romana, beleza, mas foram os judeus que pediram, que estavam perseguindo Jesus. Então, assim, por quê? Eles estavam... Não, e sabe uma reflexão que me veio à mente? Ontem, no culto, os jovens cantaram Tu És e Águas Purificadoras. Cara, que louvor sensacional. Eu choro litros, assim. Cara, que incrível. Lembra que eu falei de criatividade? Mano, essa música valeu todos os worships, assim, da vida, que é maravilhoso. Enfim, voltando. E Deus me veio com uma revelação de que aquela mulher no poço, ela talvez não tinha, com certeza, na verdade, ela não tinha o conhecimento que um judeu tem, sabe, que um sacerdote tem que ter, de leitura de capa a capa, mas ela teve a revelação de quem era o Messias. O povo estava lá esperando um Messias, um vingador, sabe, uma pessoa assim com poder político, e veio Jesus um jumentinho.
entendeu? E eles não reconheceram o Messias. Mas essa mulher, que nem judia ela era samaritana, que era tipo a escória, sabe? A escória não, mas os judeus não curtiam samaritanos e vice-versa. Eu brinco que é Coríntios e São Paulo, entendeu? No caso, eles não se batiam muito bem, as pessoas evitavam passar por Samaria, só que era necessário Jesus passar por Samaria, porque Jesus precisava encontrar aquela mulher que tinha vários maridos e alguns nem eram dela. Está entendendo o histórico da mulher? Enfim, acho que é isso mesmo. Então, assim, Jesus precisava encontrar aquela mulher. E encontrou ela num poço. O poço de antigamente era tipo um Tinder. A galera ia lá para ficar vendo a mulherada tirar água do poço, que fazia parte da rotina da mulher, né? Buscar água no poço. E ela foi num horário que não tinha ninguém. Por quê? Porque ela era muito julgada pelas escolhas da vida que ela tomou. Então, ela foi num horário que não teria ninguém lá para ficar julgando ela. E ela encontra quem? Jesus. Jesus sabia que ela ia estar lá naquele horário e precisava falar com ela. E ali ela tem um encontro com Jesus genuíno. E ela dá fruto dessa transformação. Por quê? Porque ela não se contém a respeito do Messias. Chegou o Messias, vindo o reino de Deus, que ela vai e fala para todo mundo a respeito de Jesus. Enquanto que a galera que tinha a letra, mas não teve a revelação, estavam crucificando ele. Então, não basta também você pegar a Bíblia e ler como qualquer outro livro. A gente tem o privilégio de ter o próprio autor falando com a gente. Cara, eu já li alguns trechos várias vezes. Por exemplo, os Salmos 23. Toda vez que eu leio, Deus me dá uma nova revelação sobre isso. Sabe aquela parte do preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? Hoje ele me deu uma outra revelação sobre isso, falando assim que Deus, ele é um Deus de tanta redenção, porque a mesa é um lugar de comunhão. Então Deus é tão, redentivo, que ele prepara uma mesa para comunhão com os meus inimigos. Não que antes, né, eu tinha simplesmente a revelação de que uma honra, mas não só honra e comunhão. Cara, você ter comunhão com seus inimigos é um ato redentivo de Cristo. Entende? Então, assim, cada vez que a gente lê, a gente não só tem que ler a letra, mas pede para Deus. Tia, mas eu nem acredito em Deus. Beleza, fera, você faz você. Mas assim, se você falar, Espírito Santo, me fala uma coisa aqui que eu não estou enxergando. Ou você faz uma oração antes, por mais simples que seja. Ó Deus, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei por onde começar. Já indico começar pelos evangelhos. Mateus, começa por Mateus, que é incrível. E os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa por eles, que ali você já tem uma história a respeito de Jesus, né? Já começa no nascimento dele, é bem incrível. E é por aí que eu comecei também. E é incrível. Enfim. E pede, fala assim, Senhor, me ajuda a entender isso aqui. Porque o que tem de cristão anêmico, entendeu? Que precisa de vitamina, e a vitamina B, de Bíblia, é incrível. Assim, a gente não lê, a gente não aprende, a gente só quer saber das outras coisas visíveis, sabe? As coisas que talvez tragam aplausos, status, ou muito do fazer. A gente, às vezes, é muito Marta e pouco Maria, né? A gente quer fazer, e esquece da mesa. Ou negligencia o poder da mesa. Na mesa tem cura, na mesa tem pão, na mesa tem comunhão. E isso glorifica a Deus. Tem uma passagem que eu não lembro onde que é. Hoje eu estou bíblica, cara. Tem uma passagem que fala que o sinal de que vocês são os meus discípulos, eu vou falar totalmente parafraseado, tá? Mas assim, o sinal de que vocês são meus discípulos é o amor entre vocês, é a comunhão entre vocês. Deus nos fez seres sociais porque Ele relaciona entre Pai, Filho e Espírito Santo. Os três têm um relacionamento íntimo e eles são um só. E o desejo do Pai é que nós sejamos um... Eita, barulho, né? E o desejo do Pai é para que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Assim como Jesus é um com Deus, Ele quer que a gente seja um com Ele.
e um só corpo como igreja. Comunhão. Então, aquela história de não se socializar, de não, sabe? Deus quer isso. Tem uma música, eu lembrei que tem uma música que eu compartilhei com vocês no meu Instagram. Ó, tem essa música do Coletivo Candeeiro que fala sobre o velório da solidão. E, cara, eu acho genial essa música que no final fala assim, ó, mesa, lembrando que mesa é comunhão, porque você não senta numa mesa com quem você não conhece, com quem você não tem aliança, né? E os judeus sempre acreditaram nisso, da questão de, se você sentar na mesa com alguém, é como se você tivesse uma aliança, né? Uma confiança ali mútua. E aí ele vai falar na música, na mesa tem tudo, tem branco, tem preto, tem homem e mulher e quem tem outro jeito. Quem fica no meio, esquerda e direita, quem reza, quem ora, quem cala e quem treta. A mesa foi feita para quem não é. Na mesa, quem puxa, aí né, coisas lá do Nordeste que eu não entendo. E quem manda é ele. A mesa é sem fome e quem for achar ruim, que converse com o homem. Olha que bonitinho. Aí no finalzinho, gente, eu amo essa música, fala assim... E continuando a prosa passada, eu estava pensando aqui numa parada. Se a mesa está cheia de pão e de graça, por que não abrir para o povo da praça? Se a solidão já está enterrada, por que eles choram sozinhos na calçada? A mesa é para homem, menino e mulher, para aquele que ainda nem sabe o que é. Para os irmãozinhos direito e canhoto, para aqueles que um dia virei o meu rosto. Se a mesa me cabe, então cabe você. E cabe aquele que ninguém quer ver. De braços abertos vem cá receber quem o dono da festa acabou de trazer. Mano! Cara, cabe você na mesa. Cabe você, alienígena, na mesa. Cabe você na mesa. Cara, a mesa foi feita para pecador. Aleluias. E todos nós somos pecadores. Não tem essa de pecado maior do que o outro. Nós servimos um Deus que ama gay, um Deus que ama lésbica, um Deus que ama todas as letras, sabe? Todas as cores do arco-íris. Um Deus que ama e redime a prostituta. Um Deus que ama e redime um ladrão. Um Deus que ama e redime um adúltero. Esse é o Deus que ama. E Ele me ama e te ama na mesma medida. Cara, eu tive uma conversa com alguém falando sobre isso. Cara, estava conversando com uma pessoa que ele falou para mim, eu fiz tanta coisa errada que eu nem conseguiria te falar porque eu sentiria muita vergonha. Tem coisa que eu não consigo falar em voz alta. Eu só reprimo ali, de tanta coisa errada que eu fiz. E eu olhei bem no fundo dos olhos dele, e eu falei, cara, você acha que o seu pecado é maior que o meu? Você acha que você é menos digno da graça de Deus do que eu, por causa do seu pecado? Você não sabe o que passa na minha cabeça. Somos pecadores iguais. A diferença é que eu reconheço que eu preciso de perdão e eu abraço essa graça, esse favor imerecido, esse favor que foi Cristo morrer no meu lugar. Eu abraço isso mesmo não merecendo, que eu jamais vou merecer o que Ele fez por mim e faz por mim. Mas eu abraço essa graça e vivo reconhecendo quão pecador eu sou. O que falta é você reconhecer que precisa dessa graça, mesmo não merecendo, porque ninguém merece o perdão de Deus, e mesmo assim Ele nos perdoa, Ele nos oferece perdão, e uma vida eterna, após a morte, com Ele, cara. Ele ama tanto a gente, eu falei isso no último Pode Crer, né? Ele ama tanto a gente que Ele quer morar com a gente pela eternidade, Ele está preparando um lar para a gente lá, tudo bom, eu não ia querer ver, ai meu Deus, eu ia falar um negócio que, tipo assim, tem pessoas que, claro que a gente quer que Deus salve a todos, aleluia, mas assim, tem pessoas que eu falo, cara, eu não quero te encontrar na eternidade, não, você está me dando trabalho aqui, imagina lá. Graças a Deus que lá, né,
Cristo vai estar lá. Então, né, ele vai ser o elo físico, né, não só, entendeu? Lá e todo mundo vai estar na glória, literalmente. Mas olha, agora e ele não. Ele sabendo de todos os pecados que às vezes nem nós conhecemos a respeito de nós mesmos, todos os vícios que às vezes a gente nem conhece, ele sabe e sonda e mesmo assim ele nos ama. Então assim, Deus te ama, cara. O Deus que ama. Que amor é esse? Que apesar das pessoas às vezes rejeitarem a Cristo, apesar das pessoas blasfemarem contra Ele, apesar de terem cuspido no rosto de Jesus, apesar de terem pregado Ele numa cruz, Ele não tendo feito nada, Ele não voltou para se vingar de ninguém. Muito pelo contrário, Ele foi caladinho, cumprir aquilo que Deus havia falado para Ele cumprir. Ele não precisava ser um servo, Ele é o próprio Deus, mas Ele se colocou na posição de servo de Deus, naquele momento, cumprindo o propósito pelo qual Deus o chamou. E se não fosse isso, se não fosse a obediência de Jesus, a humildade de Jesus, a gente não estaria aqui. E ele tudo aguentou, tudo suportou. E ele não voltou para se vingar e puxar o pé de ninguém depois. Não. Então, assim, cara, esse é o Deus que a gente serve, um Deus que ama. Um Deus que ama o pecador. Cara, Deus ama o pecador. Principalmente o pecador que se arrepende. Que reconhece. Que daí, esse pecador que reconhece o seu pecado e se arrepende verdadeiramente, ele chama de filho. Ele chama de filho, de filha. Esse é o Deus que ama. O Deus que ama a humanidade. O Deus que amou a prostituta Raabe. Viu ela, amou ela, redimiu ela e a família dela. Ela foi parar na linhagem de Jesus. Cara, na linhagem real de Cristo. E ainda foi parar como uma heroína da fé. Juntamente com grandes nomes. Como Moisés, Abraão. Quem mais está lá? Aquele momento, cadê Hebreus? Deixa eu ver. Quem mais que está aqui de importante? Está aqui. Nossa, bastante gente, né? Tudo bom. Enoque, Noé, Abraão, Moisés, tudo bom? Quem mais que está aqui? Moisés tem um trecho bem grande, né? José, Jacó. E quem que está aqui? No versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, porque ela ouviu e ela creu. Isso é fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É daí que vem fé. Tchê, eu quero aumentar minha fé. Palavra de Deus. Então, esse é meu pronunciamento em relação às coisas que eu tenho visto sobre a comunidade LGBTQIAPN+, e a igreja, e a respeito dos pecadores, no geral, e a igreja. Deixa eu te falar, talvez tenha pessoas dentro, né, da instituição igreja que olhe para você torto, mas deixa eu te falar, é chato pra caramba, mas para você aguentar os olhares tortos, os comentáriozinhos, que, gente, todo lugar vai ter isso, tá? Não é só dentro, né? Não é. É em todo lugar. Vai ter pessoas que não vão gostar de você. Você não é tão especial assim para todo mundo gostar de você. Nem Jesus agradou todo mundo. Quem somos nós? Mas para você aguentar esse tipo de coisa, você tem que realmente estar ali por Jesus, por amor a Jesus. E você não vai amar Jesus do dia para o outro. Você não ama quem você não conhece. Você não aguenta as coisas se você não entende o propósito pelo qual você está passando aquelas coisas. E o propósito é Cristo. Ele é tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estou com dificuldade de permanecer na igreja. Sonda teu coraçãozinho. Talvez você não esteja na igreja por Jesus. Talvez você esteja na igreja por religiosidade. Talvez você esteja na igreja porque alguém te obriga a estar na igreja. Talvez você esteja na igreja para dizer que é cristão. Vai colocar lá na bio do Instagram cristão. Entendeu? E assim, beleza. Mas aí o primeiro ventinho que soprar vai te ferir, você não vai querer mais e você vai sair ainda fazendo aquilo que é
contra, né? Falando assim, ai gente, ó, não recomendo, entendeu? Porque se Jesus foi crucificado e morto, por que a gente acha que vai ser diferente para a gente? A gente tem que se posicionar, mas o posicionamento traz consigo, né? Cada escolha traz uma renúncia equivalente. Então, é isso. Se você se posiciona a favor de Cristo, automaticamente os anticristãos, né, o espírito do anticristo, aquilo que é contrário a Cristo, já vai falar, não dá. E tá tudo o quê? Certo, tá tudo certo. Mas isso não pode te doer, isso não pode te machucar, isso não pode ferir o teu ego. Então, estar em comunhão, andar em comunhão é difícil, não é fácil. É Cristo que une, é o elo que une, que mantém, sabe? Porque realmente, como eu disse, na mesa cabe todo mundo que quer estar na mesa. E é todo tipo de gente, e gente machuca gente, entendeu? E faz parte. Só que aquilo que faz a gente continuar amando e servindo os nossos inimigos, amando Judas, cara, é Cristo. Então, conheça Jesus. Não só, sabe, conheça a religião cristã, mas conheça Cristo, sabe? E esse é o Deus que ama as prostitutas, que ama os gays. Tem espaço na mesa, tem pão na mesa, tem graça abundante para a gente, para vocês também. E a igreja não pode monopolizar o acesso, porque aí fica parecendo as indulgências, né, que a igreja católica cobrava das pessoas para ir para o céu. Não, se você pagar determinada quantidade, você vai para o céu. E é basicamente a mesma coisa. Se você se vestir desse jeito, falar de tal jeito, andar de tal jeito, talvez você vai para o céu. Mas se você continuar com esses desejos, você não vai para o céu. O desejo não vai te condenar para o inferno. Não vai. Porque nós somos seres humanos. E nós temos desejos tortos a todo momento. O que vai te condenar para o inferno é a vida em pecado sem redenção. É a vida escolhida e consciente de pecado consistente sem o arrependimento. Isso te leva para o inferno. Agora, Tieme, eu tenho inclinação para esse tipo de pecado. Você é ser humano. Agora, a forma como você vai lidar com essa inclinação que vai dizer ou não, né? É ele que julga, mas já te adianto que se eu quero a Cristo e eu tenho uma inclinação que não é bíblica, que não agrada o meu Deus, e eu continuo alimentando e dando desculpinha de que está tudo certo e continuo pecando ali, isso é pecado calculado. Não existe a inocência, a ignorância, entendeu? Então eu preciso me arrepender. Se eu quero ir para o céu, se eu quero viver com Cristo, eu preciso me arrepender desse pecado. Agora, o desejo, a inclinação, infelizmente nós todos somos filhos de Adão, né? Todos nós somos da mesma linhagem pecaminosa de Adão. A gente já nasceu em pecado. E o pecado deturpou tudo, destruiu tudo, inclusive a natureza, né? Tudo, gente, tudo. Está sofrendo os efeitos do pecado. Por isso que está tudo corrompido. Nossa, meu Deus, porque eu estou indo na igreja, fazendo tudo certo e eu continuo com esse desejo. E se esse desejo te perseguir para o resto da vida? O seu amor para com Jesus, para buscar Jesus e resistir a esse desejo tem que ser maior. Entendeu? Não é sobre uma cura, sabe? Tipo assim, do dia para a noite você para de sentir aquele desejo. Mas é você renunciar aos seus desejos todos os dias. É todos os dias uma renúncia. Todos os dias é tipo assim, Deus, eu quero muito isso aqui, mas eu sei que isso não te agrada. Então, eu vou negar a mim mesmo. Eu vou negar as minhas vontades. Eu vou falar não para mim mesmo. Falar não para o meu eu. Falar não para a minha carne, para o meu desejo pecaminoso. Todos os dias. Até que ele venha. Porque talvez no momento seja esse pecado que você esteja lidando. Mas depois que você lida com esse pecado e já está ok, vai ter outro que vai vir à tona. Que você vai falar, nossa, eu não reparei que eu estava fazendo isso. E vai ser sempre assim o processo, que ninguém nasceu perfeito. Né? O único perfeito é Cristo, é Deus.
Então é isso, sabe? Eu espero que algo disso tudo que a gente conversou hoje tenha, sabe, entrado na sua cabeça, porque eu preciso que você entenda que o Deus que me ama é o Deus que te ama. O mesmo Deus que morreu por mim naquela cruz é o mesmo Deus que morreu por você naquela cruz. Porque assim, era o próprio Deus, Jesus, Trindade, era o próprio Deus que se entregou por você. E eu preciso que você entenda que a igreja é composta por pessoas falhas. E eu também preciso que você entenda que o seu pecado não é maior do que qualquer outro pecado e que existe graça o suficiente e muito além para cobrir os seus pecados. E jamais, não importa o que você faça, não, eu te amo porque olha, eu fiz lista dos pecados horrorosos. Cara, Deus não te ama menos por isso. Deus não te ama menos por nada do que você fez, do que você faz ou do que você vai fazer. Ele vai continuar insistindo em você até ele voltar. Ele vai continuar te dando chances. Só que chega uma hora, né, que por amor, ele te puxa de uma vez só. Ele fala assim, por amor. É tudo por amor. Ai, gente. Ai, Jesus é lindo, cara. Jesus é lindo. E foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração para falar hoje. O Deus que ama as prostitutas. O Deus que redime as prostitutas. Os gays. E tudo quanto é tipo de gente. Tem espaço na mesa. Tem espaço na mesa. Tem. Tem pão na mesa para quem tem fome. Tem água para quem está com sede. E você é bem-vindo a participar dessa mesa. Talvez não bem-vindo em alguns lugares, infelizmente. Mas, na mesa de Deus, você é bem-vindo. Ai, gente, que bonitinho. Eu estou muito feliz, cara. É isso. Ai, gente, é isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E até o próximo Pode Crer. Beijinhos.